Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Campeonato da FIDE de Rápidas e de Blitz rolando e a gente vai ter aqui Hans Niemann contra o prodígio indiano Nihal Sarin, adoro o estilo dos dois. E aqui a gente tem também Magnus Carlsen contra Jing Liren, o campeão do mundo de rápidas contra o campeão do mundo de clássicas. É, meus amigos, muita emoção pela frente e depois eu mostro como é que tá a classificação ali do torneio, das equipes. Hans Niemann tem as peças brancas e abre aqui com o peão do rei Nihal Sarin, E5. Temos o desenvolvimento dos cavalos e a abertura italiana. Respondida com bispo C5, a variante Giocopiano. D3 foi jogado, cavalo em F6 segue o desenvolvimento. E aqui Roque coloca o rei em segurança. D6, ameaçando um bispo G4. Por enquanto, C3 foi jogado, permitindo o bispo G4, mas Nihal Sarin joga A5, bispo A7. É o da moda, é o chique, todo mundo joga isso, os grandes mestres, né? E sempre dá certo. Quando eu vou jogar, dá errado. Não, aqui não era para ter jogado isso, mas tudo bem. Isso é outra história. Torre 1 foi jogada pelo Hans Niemann, vai poder desafiar agora o bispo de Casas Escuras. Bispo A7, estoca o bispo na gaveta H3, controla a entrada de peças em G4. E aqui Roque, Nihal Sarin coloca o rei em segurança. Bispo B3 dá mais margem de manobra para o bispo. E aqui H6, o Nihal Sarin também controla a entrada de peças em G5. Cavalo de bem D2, de olho em F1, né? Muitas vezes esse cavalo pode ir para G3 ou para E3. Torre 8 foi jogado cavalo em F1 e aqui bispo em E6, disputando a diagonal de Casas Claras. Bem equilibrado, né? Bispo em A4, Hans Niemann quer manter as peças no jogo. Bispo D7 foi jogado e agora o cavalo pula para casa de G3. Cavalo em E7, mais uma vez aqui os bispos se encarando, o Niemann mantém as peças no jogo com bispo C2. E aqui o cavalo pula para G6, posição bem equilibrada, não? D4 foi jogado atacando o centro, B5 expande na ala da dama. Bispo vem para E3, C5, olha a confusão. E aqui então temos trocas, peão toma em E5, peão toma e aqui A4 disputando o território. C4 foi jogado e agora os bispos se encaram e saem do tabuleiro. Bispo toma, torre toma e agora cavalo vem para casa de F5, o chamado cavalo do Kasparov. Quem acompanha o canal aqui sabe que sempre que chega um cavalo aí na casa de F5 ou das pretas na casa de F4, é um cavalo chamado cavalo Kasparov. É um cavalo muito poderoso, um cavalo muito perigoso. A partida seguiu com dama B6 e agora dama aqui em D6. Hans Niemann propõe a troca de damas. Torre E6 foi jogado pelo Nihal Sarin protegendo a dama. E aqui então Niemann volta a dama. Talvez ele poderia ter trocado aqui, né? Os computadores dizem que aqui deveria ter trocado. E seguir manobrando com o cavalo D2, com pressão aqui na ala da dama. Seria possível jogar dessa maneira. Hans Niemann preferiu voltar a dama para D2 e aqui Nihal Sarin segue com peão toma e depois de bispo toma, os bispos se encaram e saem do tabuleiro. E aqui dama B5 ataca a torre. Hans Niemann segue com dama C2, fazendo a proteção, protegendo aqui também o peão e cavalo em F4. E de repente o Nihal Sarin tem uma posição muito boa também, né? Os dois cavalos, tem dois cavalos do Kasparov aqui na partida muito perigosa. Hans Niemann segue com o lance cavalo D2, pressionando o peão. E aqui o Nihal Sarin joga com o cavalo aqui em H5, seguindo a lei de Davi Leandro. E aqui ele está dando uma interrogação porque o Stockfish não conhece, né, a nossa lei aqui do canal, nossa lei do canal, a lei do Davi Leandro, que é um grande amigo nosso, um cantor, um talentosíssimo artista. Tem a música que ele fala cavalo H5, e a nossa lei é toda vez que jogar cavalo H5 o lance é bom. Então essa interrogação aí tá errada. Aqui rei H2 foi jogado. Cavalo pula para casa de D3, cara, um cavalo na sexta. Ele fez não sei se fez upgrade ou downgrade, né? Ele virou o cavalo do Kasparov pro cavalo do Dr. Orfeu. O Dr. Orfeu D'Agostini, no seu livro Xadrez Básico, que livro, quem não leu, leia, né? Não sei se tem mais, a anotação é antiga, enfim, precisava modernizar esse livro. Mas é um livro espetacular e é onde ele, né, passa o ensinamento de que um cavalo na sexta horizontal pode muitas vezes valer por uma torre, né? Um cavalo muito poderoso. Bom, nesse momento a torre está atacada, a torre B1 foi jogado, faz a proteção do peão. E aqui torre D7, percebam como Nihal Sarin
vai ganhando a iniciativa aqui contra o Hans Niemann. E tá melhor no relógio também. Niemann segue agora com uma pressão insuportável aqui no peão de C4. E agora começa a confusão. Nihal-Sarin joga cavalo por F2, mas o Hans Niemann captura o peão de C4. E a gente não sabe quem é que tá atacando. A impressão que dá é que as pretas estavam ganhando a iniciativa, mas a Barrilda está dizendo que o Hans Niemann está até melhor. Aqui a partida seguiu com cavalo por E4. E agora, para fazer valer aqui, tem duas possibilidades. Torre por A5 é bem natural. O Hans Niemann tem 6 minutos no relógio, tem um peão caindo em A5. E eu fico me perguntando por que não tomar? Por que tomar? Por que não tomar? Eu tomaria mas Hans Niemann, que também o melhor lance segundo máquinas é B4, que também é bem agressivo, tentando abrir linhas aqui para a torre. Mas o Hans Niemann, como sempre, vai para um lance diferente aqui. Ele vai para um lance cavalo A3, atacando a dama. Nihal-Sarin aproveita a sua chance, joga com dama D3. Por enquanto, ele segue com um peão a mais, o Nihal-Sarin. Aqui, olha a confusão. Lance espetacular aqui do Nihal-Sarin, né? Porque tá caindo aqui esse cavalo. Então, esse lance aqui realmente foi genial. O lance cavalo A3 do Niemann, essa interrogação aqui, é bem de máquina, né? Porque esse lance parece realmente bom. Não fosse esse lance dama D3, cara, as brancas estariam muito bem aqui, porque esse lance abre um ataque para cima do cavalo. E aí você fala o seguinte, como é que eu saio com a dama e defendo o cavalo? Dama B7 não funciona, porque aqui tá caindo o cavalo de qualquer maneira, né? Então você fala o seguinte, o que jogar nessa posição? A dama atacada e o cavalo atacado duas vezes. E o Nihal-Sarin me encontra essa pérola aqui, o cara joga demais. E você fala, mas isso não funciona, Rafa, porque a dama tá protegida várias vezes. E aqui a torre captura o cavalo, protegendo o cavalo aqui, já era. Pode abandonar. Quem é que tá perdendo o peça aqui? Pode abandonar o Nihal-Sarin. O Hans Niemann vai ganhar agora. O Hans Niemann vai ganhar. As brancas vão capturar uma peça. Hans Niemann segue com torre por E4. Parece que ele vai ganhar. No entanto, Nihal-Sarin me manda essa pancada aqui, ó. Cavalo F6. Fala sério. Atacando aqui a torre. A torre é a defensora do cavalo. Que bela sequência do indiano, né? Seguimos com dama toma, a torre toma e agora o cavalo tá atacado e a torre tá atacada. No momento, o Nihal-Sarin aqui tem uma peça a menos e um peão a mais, mas ele vai recuperar material agora, porque torre A4 foi jogado agora pelo Niemann, pelo menos ele vai recuperar o peão. Torre por E3 recupera a peça e torre por A5. E a gente tem então essa posição com igualdade material. 4 peões para cada um, cavalo 2 torres. No entanto, a posição está empatada. Longe disso, Hans Niemann tem peão passado aqui na ala da dama. O Nihal-Sarin tem um peão passado no centro. Uma loucura isso aqui. Aqui torre 2 foi jogado. Cavalo vem para casa de C4. Cavalo H5, sempre. Nihal-Sarin tá ligado na lei de Davi Leandro. E aqui o Niemann estoura o B4. Torre G6 coloca pressão, torre G1 faz a defesa e aqui o Nihal-Sarin joga com esse lance F6, trazendo a proteção para o peão central, que já estava bem atacado. Torre D5 foi jogado, temos agora o lance torre C2 indo para cima das fraquezas aqui da posição do Hans Niemann. E aqui temos então B5, o Hans Niemann desencana desse peão, dispara o peão aqui da coluna B. Temos torre por C3 foi jogado e agora cavalo A5, esses cavalos nos cantos. Disseram que não é para jogar cavalo nos cantos. Show me the book! Os dois grandes jogadores aqui estão jogando com os cavalos nos cantos. Mas nessa posição tá bom, né? O cavalo estava atacado e ele controla agora a casa de B3 e o peão quer disparar. A posição é perigosa, cavalo F4. Mais uma vez o cavalo do Kasparov aparece aqui na partida. E esse lance traz um perigo, mais um perigo, meus amigos. Tem coisa rolando aqui. Por enquanto a torre está atacada. O melhor que o Hans Niemann poderia fazer seria controlar a casa aqui, essa sétima horizontal aqui, perigosíssima. No entanto, o Hans Niemann, não sei se está querendo dar seta no Nihal-Sarin, jogou com esse lance torre cheque. O Nihal-Sarin simplesmente escapa. E agora, talvez, mais uma vez, Hans Niemann poderia se arrepender e voltar a torre para D2. Ele segue com esse lance que parece muito bom, o lance B6 disparando o peão, não é? Porque o computador interrogou que é fácil de ver que o lance é ruim, esse lance parece bom demais. Na verdade, só tem uma maneira de castigar esse lance. Se você observar, o computador está dando mate em 4 aqui. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o mate em 4, vale a pena. O que é isso? Que chique. Chama o Felipe Grandson aqui, né? O bisneto. Enfim, espero que você tenha encontrado aqui o lance, então, meus amigos. Que isso? Torre de G por G3.
Que bomba que o Nihal Sarin me encontrou, porque agora, cara, parece que o Niemann vai ganhar. Que partida bonita, né? Mas o Nihal Sarin me manda esse lance. E nessa posição o Hans Niemann abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. B7, por exemplo, para promover para a dama, tá vindo torre por H3 com cheque. Consequência de checkmate. Torre por H3 aqui com checkmate. Não tem o que fazer aqui, né? Você fala assim, então tem que tirar essa torre aqui. Não pode jogar duas vezes. Vou tirar essa torre. Tá vindo mate de qualquer maneira. Torre por G2, seguido de torre por H3. Checkmato. Que partida do Nihal Sarin, meus amigos, com uma precisão monstruosa, 96,1% de precisão, 89,8%. O Hans Niemann jogou demais, parecia que ele ia ganhar, né? Se não fosse pelo fato dele tomar mate, ele ia ganhar essa partida. Partidaça. E agora, meus amigos, vamos dar uma olhada. Magnus Carlsen contra Dingligen. Dingligena, né? Vamos dar uma olhada então, esses dois gigantes do xadrez mundial. Magnus Carlsen abre com o peão do rei. Temos aqui E5. Os cavalos são desenvolvidos. Abertura Rui Lopes. Eles jogam bastante aqui essa defesa morphe. Roque foi jogado entregando o peão. Nada disso. Dingliren prefere desenvolver peça. Seguimos com D3, protegendo o peão. Aqui era muito jogado torre 1 durante séculos, né? O Carlsen gosta muito dessa linha com D3. Os dois são bons. B5 foi jogado, D6 e agora temos A4. Eu acho que é para evitar as linhas de Marshall já logo de cara, né? Porque, só explicando, é um termo um pouco técnico, né? A torre E1 pode cair numas linhas do ataque Marshall, né? Onde você vai jogar dessa maneira aqui e as pretas podem encaixar esse ataque que é violento, né? Isso aqui é violento demais. Parece que as brancas estão bem porque tem um peão a mais e as pretas acabaram de perder um tempo para proteger o cavalo. Mas me conta... Como é que faz com esse desenvolvimento aqui zoado, né? Então as pretas, pelo preço de um peão no ataque Marshall, vão conseguir um ataque, mas muito. Mas pensa num ataque violento, F5, torre vai... Checkmate, né? Dá para defender o ataque Marshall? Dá, mas tem que saber o que você tá fazendo. Né? E não é que o Carlsen não saiba, mas ele não quer passar por isso. Então ele segue aqui simplesmente com D3. Não tem mais ataque Marshall aqui. Eu gosto dessa linha também, porque é chato jogar contra o ataque Marshall, viu? Bom, B5 foi jogado, D6... A4, atacando na ala da dama, bispo vem para D7 e cavalo desenvolve em C3 e aqui cavalo A5, atacando o bispo do Magnus Carlsen. O bispo se esconde e agora B4 foi jogado. Ô, Rafa, eles não gostam de ganhar peão? Olha aqui, ó, que beleza ganhar um peão aqui, ficar com dois peões na coluna do canto, né? Se somar os dois não vale nem meio, né? Então não, aqui não é uma boa fazer isso, dá muito espaço para as brancas, né? As peças vão ganhar muita mobilidade. Por isso B4 foi jogado atacando o cavalo volta para E2, C5 e aqui cavalo D2. Magnus Carlsen sai da frente do peão de F, cuidado, raque foi jogado F4, chegou a pancada, torre B8, pressão aqui na ala da dama, hein? Magnus segue atacando o cavalo, temos as trocas e aqui A5, simplesmente solidificando a posição na ala da dama. Magnus Carlsen abre possibilidades de ataque na ala do rei, segue levando peças para a ala do rei, tá perigoso para o Ding. Ding segue com o cavalo em E8 e agora a dama em H5, as peças estão chegando. Dingliren segue com o cavalo D6, um lance muito esperto. O Magnus Carlsen joga com o bispo centralizado e aqui o bispo vem para casa de F6, o Dingliren encontra um belo recurso de defesa aqui. Na verdade, o único lance da posição já tá difícil de achar, né? Com o que jogar. Mas, na verdade, também não tem outra maneira de defender esse peão, né? Na verdade, que você não pode jogar F6, você vai estar sacrificando o rei. Em geral, não é um bom sacrifício. E é um lance ilegal, né? Então, na verdade, só para esse também. Vai fazer o quê? Exclamou aqui. Bom, B3 foi jogado pelo Carlsen. Ele quer talvez colocar pressão na diagonal de casas escuras. Dingliren segue com G6, tira a dama daí, a dama volta, pressão pra cima, um lance e uma ameaça. Dingliren coloca o bispo em segurança e agora bispo vem pra E3, um lance e uma ameaça. Torre C8 faz a defesa, dama F2, um lance, uma ameaça. Você vai falar isso até quando, Rafa? Até parar essa série de um lance e uma ameaça eu vou continuar falando. Pra gente ver, sentir a dinâmica de como é jogar contra o Carlsen, né? É só pra ilustrar a iniciativa aqui, né? Mas tá chato isso, Rafa. Não tá não, tá legal. Dama C7 foi jogado trazendo a proteção e agora bispo G5. Tá bom. Seguimos com o bispo em E6. O Dingliren tenta amenizar a pressão toda que está existindo. Traz um monte de defesa aqui para a ala do rei. Bela defesa do Ding.
Carlsen vai para as trocas. Bispo toma peão, toma e pelo menos a estrutura de peões aqui do Ding Liren tá um pouco mais estragada, tá mais estragada, né? A do Carlsen tá perfeitinha. Rafa, isso faz diferença? Depende das mãos de quem. Nas mãos do Carlsen, mas faz muita, mas muita. Nas nossas, talvez faça um pouco, né? Você fala assim, tô com uma estrutura melhor e tal, mas dá pra ganhar? Não sei, vou precisar de 100 lances, né? Mas pro Carlsen, se precisar de 200, 300, tá bom também. Dama D2 foi jogado agora aqui pelo Magnus Carlsen. Temos trocas. Torre toma. O Ding Liren quer trocar tudo. O Carlsen fala, não tem problema. Você quer jogar mais 200 lances, eu jogo. Bispo vem para E3. Cavalo vem para F7 e Dama F2. Típico de Magnus Carlsen. Você fala assim, ele não pode capturar, mas ele deixa o adversário amarrado. Vai percebendo, a sucuri chegou, meus amigos. A sucuri chegou, né? O Magnus Carlsen é especialista nisso daqui. Vamos vendo a arte dos finais de sucuri de Magnus Carlsen. Aqui cavalo D8 foi jogado, o Magnus manobra o cavalo para casa de F1, dama vem para E7, o cavalo manobra para D2, que cavalo perigoso, cavalo vem para C6, cavalo C4. Ou seja, o Ding tá tendo que defender aqui, tá tendo que defender aqui, tá tendo que defender aqui. Tá todo na defensiva, aí o Carlsen tá todo full ataque. A partida seguiu com H5, H4. Rei G7 e G3, o Carlsen vai tentar fazer agora a situação de Zumbislândia, né? A Zumbislândia no xadrez é quando o jogador não tem nenhum lance bom para fazer. Rafa, não é Zugzwang, uma palavra alemã? Na verdade é também, é a palavra alemã Zugzwang, mas Zumbislândia é muito mais legal. Rei G8 foi jogado, Rei G2, Rei G7. O Ding Liren tá esperando para ver o que acontece. E o Carlsen manda essa pancadinha com G4, entrega um peão para ganhar essa possibilidade de ataque agora, né? Esses peões, olha só que coisa bacana, né? O Ding Liren tem um peão a mais aqui, mas não são exatamente peões, né? São cacos de peões espalhados pelo tabuleiro. Por isso a partida segue com dama em F6, protegendo pelo menos o peão central. Carlsen segue com bispo G5, sai daí com essa dama. Dama vai lá para F7, cavalo toma. Temos trocas, o Magnus Carlsen recuperou, portanto, o seu peão e segue com dama em F6 aqui, propondo trocas. Ding Liren não quer trocar as damas, ele está sonhando aqui com um perpétuo, alguma coisa aqui, porque o Carlsen está invadindo a posição. E agora, Rei G3, meus amigos, levando o rei para o ataque. Olha a qualidade da dama contra essa. Olha a qualidade do bispo contra esse. Olha a qualidade do rei contra esse. Percebem? É o que o Carlsen faz. O material é igual, mas a atividade das peças é sempre melhor. A colocação das peças é sempre melhor. Bispo G7 foi jogado pelo Ding. Dama em E7, propondo as trocas. Dama B8, eu não troco de jeito nenhum. Bispo F4, exclama. Porque rei por G4, Ding Liren espertamente traria a dama para a casa de H2 com igualdade, com muito ataque, com possibilidade de perpétuo, com possibilidade de criar um passado, né, da criação de um peão passado. Mas acho que a gente podia criar esse termo, né? Para fazer a criar um passado. É a criação do peão passado. Aqui bispo F4 foi jogado, não permitindo a entrada da dama. E5 ataca o bispo e agora bispo G5 e dessa maneira o Ding por enquanto está sobrevivendo. Segue com o lance dama B6. Ok, impediu o lance bispo F6, que poderia trazer muitos problemas aqui para o Ding. E aqui o Magnus Carlsen segue com bispo E3. Mais uma vez, atacando fortemente os peões que ficaram fixos, todos alvos nas casas escuras. E os peões do Magnus Carlsen usam capa transparente. Eles estão invisíveis aqui a esse bispo. Dama C6 foi jogado. E agora Magnus Carlsen segue, ele morde aqui a isca, segue com dama por C5, no entanto agora dama F6, o Ding Liren fez uma cilada, vai entrar na posição, dama F3, dama F1, tem muita ameaça. Magnus Carlsen percebendo o problema errou aqui com o tempo caindo, segue com o rei por G4, mas o Ding espertamente invade o milharal, como diria o mestre Molina, com dama em F1, rei G3 foi jogado pelo Carlsen e aqui dama em E1 cheque seria muito bom. Dama em E1, se você cobrir de bispo. Dama D2, no entanto, não é tão fácil. Mas aqui quem é a sucuri aqui nessa posição? É o Ding Liren, né? O Ding Liren teria um peão a menos, 2 peões a menos, é isso? Nossa, mas aqui é uma continuação muito de computador, né? Mas aqui realmente não dá pra... Vamos ver aqui, ó. Dama F4 com cheque, dama G4. Dá pra ficar com 3 peões a menos aqui e conseguir um perpetinho. Dá pra conseguir um perpetinho, mas é difícil de enxergar isso aqui, vai. Nem o Ding Liren conseguiu enxergar, tanto que ele joga aqui o lance bispo F6. E aqui, dama C7, enfim, ninguém mais tá vendo nada. Agora começou o show das capivarices. Bispo F2 foi jogado, dama em H1, é erro pra lá, interroga pra cá, capivarada pra lá. Dama C7 com cheque, dama agora vai sair dando cheque. Aqui o negócio tem que jogar rápido.
Carlsen propõe a troca das damas. Ding Liren não troca de jeito nenhum. Magnus Carlsen coloca a pressão no peão de G4. Tá caindo o peão de C2. O Ding morde a isca. Magnus Carlsen vai pra cima. O bispo cobre. E agora H5 ameaçando H6 e mate. Como diria Bob Fischer. H4, H5, H6, checkmate. Cuidado. Por isso Ding Liren joga com dama por D3 com cheque. Cara, que loucura de partida linda, né? Rei G2 foi jogado, o único lance aqui na posição. O Ding segue com o lance dama D2, impedindo o avanço do peão, mas não impede coisa nenhuma. H6 jogado de qualquer maneira, forçando o dama toma. E agora dama toma e bispo toma. E cai no final, aonde os peões continuam utilizando a capa da invisibilidade. Ainda a poção tá valendo, ainda não passou o tempo, né? Por enquanto eles estiverem aqui escondidos atrás desses peões, a capa da invisibilidade continua valendo. E agora esses peões aqui são alvos fáceis. O Ding Liren não tem mais como defender o seu exército, meus amigos. Que coisa, né? Que coisa. 60 lances para cair numa posição. Desde quando será que o Carlsen sabia que tava ganho, né? Não sei. Enfim. Bispo B6 foi jogado pelo Carlsen e já não... Quando você vê o que sobrou, né? Sobrou um negócio que não dá mais. O Ding Liren joga rei F7, rei F3, rei E6, cai o peão de A5 e ele fala... Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Magnus Carlsen é realmente inacreditável, né? A visão de jogo que ele tem é quase inexplicável. Como é que ele joga contra um cara da qualidade do Ding Liren, né? E dá esse espetáculo. E aqui a gente tem o relatório do chess.com, 90.9 para Magnus Carlsen, até que teve uma luta que o Ding Liren defendeu bem, né? Quando ele entrou lá, começou a cair o tempo, aí o Carlsen caiu na cilada, o Ding espertamente veio com dama F6, dama F1, foi legal a reação do Ding, né? O duro é que manter esse equilíbrio aqui, a gente viu que tinha que entregar 3 peões lá, tentar um perpetinho, aquela coisa meio de computador, né? Talvez com mais tempo o Ding Liren pudesse encontrar, mas com o tempo caindo era bem difícil. Era possível no nível deles, mas bem difícil. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Quantidade... você falou que ia mostrar a classificação aqui. Tá bom, tá bom. Parou aqui, freou. Espera um pouquinho. Pronto. Mas também não adianta nada. Aqui que adianta eu mostrar essa classificação para vocês, ó. Tá bom, beleza. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!